Então, boa noite a todos. Vamos dar início à noite, enquanto as pessoas ainda estão entrando. Em primeiro lugar, bem-vindos a todos, explicando um pouco sobre a noite de hoje, espiritualmente e judaicamente falando. No calendário judaico, nós encontramos, começa hoje à noite o dia 15 de Av, 15, o 15º dia do mês de Av. E os nossos sábios dizem que esse dia foi um dos dias mais alegres e felizes do ano. E o motivo disso é que estamos falando aqui de 2000 anos atrás, na época do Templo Sagrado. Então, havia o costume, por um motivo ou outro, que justo nesse dia, os rapazes e as moças de Jerusalém, eles desciam para uma certa praça, um centro em Jerusalém, e era um dia propício para cada uma achar sua alma gêmea. Isso não quer dizer que eles procuravam somente nesse dia, provavelmente eles procuravam, buscavam quem precisava durante o ano todo, mas era um dia propício para cada um achar sua alma gêmea. É por isso que isso se tornou um dia que causou muita alegria, seja muitos noivados, muitos casamentos, enfim, muitos novos compromissos. Isso causou muita alegria. Porém, o motivo da alegria não é somente técnico, porque as pessoas comemoravam esse dia muitos casamentos. Mais do que isso, nós sabemos que, de acordo com o judaísmo, o casamento, e isso talvez até é contrário às vezes de outras religiões, mas casamento dentro da religião judaica é uma das coisas mais importantes. Mais ainda, a paz familiar é a coisa mais importante que existe. Nós sabemos, os nossos sábios explicam sobre uma halakha, uma lei judaica, que isso não se pratica hoje, mas para mostrar da importância disso. Uma das grandes proibições que existem dentro da lei judaica é apagar o nome de Deus. O nome de Deus, quer dizer, tem a sua forma como se escreve em hebraico, tem vários apelidos, várias formas, mas de qualquer forma, apagar o nome de Deus, isso é uma das grandes proibições. Por isso, por exemplo, quando um escriba, escreve uma Torá, a Bíblia, e ele errou no nome de Deus, ou algo depois do nome de Deus, ele não pode, ele quer apagar e consertar, não tem como apagar. Uma vez que foi escrito o nome de Deus, não pode apagar. Precisa ser enterrado e escrever uma nova folha, enfim, daquela folha onde ele se encontra na Bíblia. Porém, existe uma exceção. A única exceção que apagamos o nome de Deus, a Torá nos conta sobre uma lei chamada Sotá. Sotá em hebraico não tem uma tradução em português, mas a lei é a seguinte: se um homem, um casal e um marido desconfia a mulher, que pode ser que ela tenha algum relacionamento com outra pessoa, algum encontro, alguma coisa desse tipo, e ele quer testar e ver, então tinha um procedimento. Hoje já existem várias tecnologias para verificar se a pessoa fala a verdade ou não fala a verdade, mas antigamente, obviamente, tudo isso não existia. E se trazia, ele podia ter trazido a mulher para o templo sagrado, e tinha uma fórmula que se fazia, que isso verificava, se perguntava para ela, e se ela negava, ela tinha uma forma como verificar se isso é verdade ou não. E a fórmula era através de uma água, com algumas coisas, alguns outros itens lá dentro, mas uma das coisas que se fazia era ler, escrever num pergaminho alguns versículos da Torá que relatam a lei relacionado a esse episódio, a esse caso, e inclusive o nome dele, o nome de Deus. Se pegava depois esse pergaminho, se colocava nessa água e se apagava o nome de Deus. E depois disso, ela bebia essa água. E essa água tinha um efeito contraditório.
Se ela falava mentira, ou seja, se ela negava e era mentira, então ela morria na hora. E se era verdade, não só que isso não prejudicava a mulher, pelo contrário, abençoava a mulher. Trazia energias positivas, enfim, bênçãos, grandes bênçãos. Obviamente que isso é uma coisa espiritual, não é uma coisa física, não é uma coisa científica, mas de qualquer forma se pergunta, mas como pode ser que na Torá, na Bíblia, existe uma proibição de apagar o nome de Deus e de repente aqui, nesse caso, o próprio Deus fala, apaga meu nome. E a resposta é que para Deus, a paz na família, a paz do casal, a paz entre o casal especificamente, que isso também, obviamente, isso como consequência traz também paz entre os outros membros da família, os filhos, assim por diante, é tão importante que Deus está pronto a apagar o seu nome da Torá, o seu nome da Bíblia, para salvar um casamento. Para que o casal consiga se alinhar e fazer as pazes e permanecer unidos e construir o seu lar com alegria, com harmonia, etc. Então, aqui nós vemos a importância de um bom casamento, de um ambiente familiar positivo e assim por diante, que, vamos falar a verdade, não é das coisas mais fáceis. Nós sabemos que o ser humano, como Deus criou o ser humano, então o homem, ele é criado de um jeito e a mulher é de outro jeito. A Torá nos fala que quando Deus criou a Eva, era para ser Ezer kenegdo. Ezer quer dizer para ajudar o homem, ou seja, para complementar o homem, tá certo? Nós sabemos que de acordo com o judaísmo, então o casal, cada um é metade da alma, e ambos eles se complementam, se tornam uma alma, tá? Porém, assim como a mulher pode ser como Ezer, como uma ajuda, a Torá fala logo em seguida que negdo. Negdo quer dizer contra, que ela também pode ser contra. Então, como pode ser? Diz, quando o casamento é bom, então a mulher se torna alguém que complementa. Porém, quando as coisas não andam muito bem, quando existe o contra, né, um contra o outro, então isso se torna o contrário da bênção e que devemos procurar fazer o máximo para manter a bênção dentro da família. Obviamente, espiritualmente falando, nós sabemos que existem 3 sócios no ser humano, na criação do ser humano. Existe o pai, existe a mãe, mas existe também a bênção de Deus. Então, obviamente que espiritualmente falando, no casal, quando falta alguma coisa, alguma paz, então quer dizer que está faltando alguma coisa espiritualmente. Talvez Deus não está se sentindo bem no seu lar. E precisa acrescentar alguma coisa. Pode ser que, sei lá, está faltando uma mezuzá em casa, pode ser que está faltando o acendimento das velas da mulher em casa, pode ser que está faltando alguma reza e assim por diante. Mas alguma coisa está faltando, porém, não sempre isso é suficiente, obviamente. Às vezes precisamos também da ajuda de terceiros, de psicólogos, de terapeutas, etc. Então, acho que hoje à noite é um momento propício para cada um de nós poder fortalecer o seu relacionamento com o seu cônjuge, que para isso nunca tem fim, mesmo que tenha um bom casamento, mesmo que tenha um bom relacionamento com os seus filhos, mesmo que está tudo certo e tudo ok, mas assim como uma vela, uma chama tem que ser sempre alimentada, tem um azeite que tem que ser alimentada, porque senão a chama vai diminuindo e vai apagando, assim também no casamento é algo que tem que ser trabalhado durante a vida toda. Mesmo quando as coisas estão bem, quer dizer que podemos sempre tornar a chama maior e mais linda do que ontem, do que anteontem, enfim. Então, estamos aqui, temos o privilégio de ter a nossa convidada especial, a psicóloga Ana Koller, que ela é especializada nesse assunto de paz familiar, para nos dar as suas ideias, suas orientações, e obviamente cada um aqui pode depois também ter a oportunidade de fazer suas perguntas que talvez nunca tinha oportunidade de fazer até hoje. Então, também pode ser via chat de uma forma anônima que ninguém vai saber, só, obviamente, quem está recebendo as perguntas, que seria nesse caso a Ana, e esperamos que todo mundo vai sair daqui enriquecido. Quero agradecer já a psicóloga por ter atendido a gente e recebido o nosso convite com alegria, com
com prazer. E também quero agradecer a Lília Davidovich, que foi o elo de ligação, que ela teve essa maravilhosa ideia de trazer essa mulher tão especial para nos honrar hoje à noite. Desejo sucesso e vou dar agora, desculpa, acho que já está travado, não é? Seu microfone, não é, Ana? Já está destravado. Estão me ouvindo bem? Você. Agora eu vou tentar não atrapalhar. Imagina, fica à vontade. Pode me atrapalhar quando precisar. Não é contribuição, não é me atrapalhar. Tá todo mundo me ouvindo? Tranquilo aí, pessoal? Tá? Ótimo. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana. Eu tenho formação como psicóloga, mais voltada para abordagem psicanalítica. Trabalho também na área de recursos humanos em empresas. Então, eu tenho essas duas funções aí. Eu estou aqui hoje, agradeço desde já o convite do Rabino, foi uma indicação da Lília Davidovich, que sempre me ajuda também, me indica, agradeço a ela também. E conversando com o Rabino, né, eu vim hoje aqui para a gente falar sobre a harmonia, né, a paz no casamento, entre os casais. E quando a gente começa a pensar sobre harmonia, a primeira coisa que vem à cabeça são conflitos. Porque para a gente ter uma harmonia, a gente precisa saber lidar com os conflitos que inevitavelmente vão aparecer, né? Então, voltando um pouquinho para trás, antes da gente entrar num casamento, somos indivíduos, né? Um casamento é constituído por duas pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, que embora possam ter os mesmos valores, têm uma criação assim um pouquinho diferente, sempre tem alguma coisa diferente, né? Porque nós somos fruto ali de um casal, de uma dinâmica familiar muito particular. E hoje a gente vive numa sociedade muito individualista, né? A gente tem essa marca do individualismo. Essa marca, gente, ela é tão grande que ela já foi legitimada pela nossa sociedade. As pessoas que hoje optam por ficarem solteiras, por exemplo, elas têm todo um mercado de consumo a favor delas, né? Antigamente não existiam porções individuais no supermercado, agências de viagem destinadas somente para aquelas pessoas que fizeram a opção por ficar solteiras. Hoje em dia já existe. E isso é um fruto da contemporaneidade, né? Da nossa realidade atual, que prega também regula as pessoas por ter uma imagem perfeita, não só uma imagem perfeita, né? É exigido de nós ter uma imagem e uma alma perfeita, né? Sermos uma pessoa bonita por fora e bonita por dentro, digamos assim. E isso é muito difícil da gente encarar, porque a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, né? Existe um mito da felicidade plena, que a gente tem que estar sempre feliz, uma exaltação a essa felicidade que a gente percebe nas mídias sociais. Quando a gente abre uma mídia social, ali só tem espaço para felicidade, o tempo todo, né? E isso vai cobrando da gente aquela coisa do sempre mais. É sempre necessário termos mais sucesso, sermos mais felizes, termos mais dinheiro, e sempre mais e mais e mais. E com isso, que é a postergação do casamento, né? As pessoas se colocam numa situação de pensar assim, primeiro eu preciso obter isso na minha vida pessoal, isso na minha vida profissional, e aí então eu vou pensar em constituir uma família. Isso acontece muito porque as pessoas estão evitando o sofrimento. Essa exaltação da felicidade dos dias atuais, ela vem justamente como uma forma das pessoas evitarem de sofrer, né? Eu sempre dou o exemplo daquele monitor do hospital, né? Quando a gente tem um monitor do hospital, a gente vê, ele é alto e baixo, alto e baixo. Quando o monitor do hospital ele está reto, é porque não tem mais vida ali, né? Então a vida, ela é assim mesmo. São momentos felizes e momentos tristes. E quando eu falo de sofrimento, eu não estou me referindo àquele sofrimento extenuante, assim, excruciante, que é um sofrimento do luto, por exemplo, né? Quando a gente perde alguém querido. Eu estou falando do sofrimento do dia a dia mesmo. Por exemplo, quando a gente vai entregar um trabalho, seja no âmbito profissional, na faculdade, a gente tem que se preparar para esse trabalho. Então, a gente faz muitas vezes uma pesquisa, a gente se dedica a fazer uma apresentação legal. Tudo isso exige muito da gente. Às vezes, a gente tem que lidar com pessoas difíceis.
tem um certo sofrimento ali envolvido. E quando a gente entrega o trabalho, é aquele sentimento de felicidade, né? Quando as pessoas falam, nossa, que legal o seu trabalho, eu gostei muito. E às vezes, se a gente não passar por um certo sofrimento, né, que causa para a gente chegar a fazer aquele trabalho, a gente não experimenta essa felicidade tão grande. O que seriam das sextas-feiras se só houvessem sextas-feiras? Será que a gente ia gostar tanto assim de uma sexta-feira? Eu acho que muito provavelmente não. E o interessante, gente, voltando para a nossa temática aqui do casamento, é que Freud ele coloca que uma das 3 principais formas de sofrimento humano se dá no relacionamento entre casais. Isso porque o ser humano ele se sente abandonado, ele se sente numa condição de abandono, muitas vezes advindo de um fracasso numa relação amorosa. Isso é muito fácil da gente perceber, da gente pensar, porque muitas vezes a gente passa por situações amorosas que a gente fica realmente devastado, muito chateado, né? É um sofrimento assim que a gente pensa que não vai passar nunca. E mesmo assim, o interessante, o que eu acho muito bonito, é que para a gente sair dessas angústias nossas pessoais, as pessoas buscam sair do sofrimento via o amor, via o casamento. Embora eu tenha falado um pouquinho, né, feito esse recorte da nossa sociedade hoje, com essa marca muito forte do individualismo, pesquisas revelam que até os jovens, a maioria dos jovens, né, a grande parte, deseja constituir uma família, deseja se casar. E o casamento, ele aparece aqui como essa sensação, como uma ilusão de que vai cobrir todos os nossos problemas. Eu acho interessante porque existem vários dizeres, né, populares que confirmam isso. Então, um muito comum é, não preocupa, quando casar, sara. O do conto de fadas também, que é, e viveram felizes para sempre. Traz essa ideia de que o casamento ele vai realmente resolver todos os conflitos que a gente tem internos, que ele vai trazer para nós um bem-estar constante. Mas vocês se lembram que nada na vida é constante? A nossa vida sempre está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E quando a gente entra em um casamento, a gente entra com toda essa expectativa, com toda essa bagagem. A gente se esquece de que aquele conflito que a gente tinha, às vezes, conosco mesmo, ele vai duplicar, porque agora a gente vai ter um outro conflito com essa outra pessoa. Alguns conflitos vão se resolver, outros vão aparecer, né? Novos conflitos que vão se desdobrar ali na vida de casal. E o que eu queria pontuar aqui hoje, que eu acho mais importante, são essas expectativas que a gente cria quando a gente está entrando num relacionamento, quando a gente vai entrar num casamento. Essas expectativas, gente, aparecem de uma forma, muitas vezes, escondidas. Muitas vezes a gente não compartilha isso com o nosso marido, com a nossa esposa. Então, um exemplo, por exemplo, é um casal, né, começando o casamento, e o marido pensa, eu quero uma esposa que cuide de mim. Isso é o que eu busco no casamento. Para ele está muito claro isso. E a esposa, por sua vez, ela pensa, o que eu busco no casamento é um homem zeloso, que me dê segurança, que me dê muito amor, que seja um companheiro. Ou seja, ela também está procurando que o homem cuide dela. E às vezes a gente se esquece de que eu quero que o meu marido cuide de mim, mas eu também preciso cuidar dele, né? A gente tem que lembrar que o que é essencial para mim, se é essencial o meu marido cuidar de mim, eu vou buscar isso. Mas eu também tenho que abrir mão de outras coisas. Eu também preciso abrir mão um pouco da minha individualidade, pensar que a minha vida vai mudar. Eu vou compartilhar agora a minha vida com uma outra pessoa. Nós vamos construir um projeto juntos. Então, vocês reparam nesse exemplo que eu estou dando, que muitas vezes a expectativa de cada um é oposta, né? Se eu desejo que ele cuide de mim e ele deseja que eu cuide dele, e a gente não conversa sobre isso, né? Cada um tem um ideal de casamento, se isso não fica claro para os dois, vocês podem ter certeza que a gente já tem uma fonte de conflito aí, né?
Tem um estudo clínico, um caso clínico que eu gostaria de trazer para vocês, bem simples, e que eu acho que ilustra bem o que eu estou falando, e principalmente traz esse projeto compartilhado do casal de uma forma muito clara, que eu acho que vai ficar claro para vocês entenderem. Esse caso clínico, não foi na minha clínica particular, ele foi publicado em um artigo, e eu vou relatar ele brevemente aqui para vocês. O Antônio, de 47 anos, procura atendimento psicológico, ele é casado há 15 anos e ele tem 2 filhos adolescentes. Quando ele chega no atendimento psicológico, ele não menciona sobre o casamento, ele fala que ele está lá porque ele está muito ansioso, que ele tem crises de ansiedade, taquicardia, dificuldade para dormir, dores no corpo, enfim, ele traz esse sintoma como uma doença. E já na primeira sessão, fica claro que o casamento dele não vai muito bem. Ele fala, o meu casamento não vai muito bem, não sei bem, mas eu acho que não está muito bom. Ao longo das sessões, o Antônio deixa claro que, para ele, o que importa mesmo, o que é essencial, é levar uma vida simples. Então ele fala, olha, por mim eu trabalharia menos, passaria mais tempo com a minha família, porque o meu dever é prover para a minha família tudo o que eles merecem, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Eu quero que eles sejam felizes. Então é isso que ele põe na sessão. Mas, ao mesmo tempo, Antônio tem um trabalho aí que ele fica trabalhando 14 horas por dia, às vezes, ele não atinge o objetivo dele, né? O que é essencial para ele, que é passar mais tempo com a família. A esposa do Antônio, por sua vez, ela quer uma vida confortável. Para ela, é muito importante que os filhos tenham acesso ao lazer. Então, eles pagam um clube lá na cidade, que é o clube mais famoso da cidade, que tem várias opções de lazer para os adolescentes, e que, para eles, é um pouco apertado pagar. Mas, como para ela é fundamental, eles pagam isso. E, além disso, os filhos estudam em escolas muito boas também, e como são muito boas também, são muito caras. E o Antônio, ao mesmo tempo, fica trabalhando, e vocês estão se lembrando que o objetivo dele, o que é essencial para ele, não é esse trabalho? Esse caso ilustra bem a dinâmica do casal, né? O conflito, ele está exposto aí. Por que o conflito está exposto? Porque eles têm ideais diferentes. Se você perguntar para cada um o que você quer, o que vocês querem como casal, um vai responder, eu quero uma vida simples, passar mais tempo com a minha família. O outro vai responder, eu quero que a minha família tenha mais acesso a mais coisas. Isso quer dizer que o casal tem um projeto vital, um projeto de vida que eles construíram conflituoso, né? Cada um quer uma coisa. E nesse caso específico, o Antônio não tem muito espaço para colocar o que ele quer, o que, na verdade, é essencial para ele. Somado a isso, na dinâmica desse casal, a sogra faz as mesmas reclamações que a esposa para o Antônio. Então, ela também cobra dele, que ele trabalhe mais, que ele dê mais dinheiro e mais conforto para a família. E isso é um ponto muito delicado, porque aí, além deles não terem um projeto em comum, né, o projeto que eles têm como casal é muito conflituoso, eles não têm o que em psicanálise a gente chama de uma estrutura inédita como um casal. O que isso quer dizer? Quando a gente se forma um casal, né, quando tem um encontro do homem e a mulher no casamento, eles precisam construir um projeto que é só deles. Com a interferência da sogra, fica tudo muito complicado. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo dizer com isso que a sogra, a mãe, não pode dar um palpite, não pode dar um conselho, que às vezes é muito bem-vindo, né? Mas o que é importante para todo mundo relembrar é que o projeto de vida compartilhado é feito pelo casal, né? Então é muito importante que eles tenham esse elo, que os dois constituam aquilo e que eles não permitam a interferência de uma outra pessoa para construir essa harmonia do casal, né? Muitas vezes, um e outro vai ter que abrir mão de alguma coisa, né, naquele casamento. Mas o importante é não perder o que é importante, o que é essencial para cada um. O que é essencial é aquilo que fará
com que ambos se sintam amados e respeitados dentro daquela relação, né? Quando a gente pensa nisso, e pensando um pouquinho nesse caso clínico que eu trouxe também, em casamentos muito conflituosos, a gente sempre repara que não tem esse espaço para o diálogo, não tem esse espaço para as pessoas colocarem o que elas realmente querem, o que elas desejam, o que elas esperam daquele casamento, daquela pessoa, para ter uma vida harmônica, né? Esse espaço, essa liberdade, ela é restrita. No caso do Antônio, por exemplo, ele não conseguia colocar o que ele sentia. E o mais interessante é que quando a gente sofre com alguma coisa e não consegue colocar para fora, esse sentimento muitas vezes ele volta como uma doença. O Antônio procura o atendimento psicológico por crises de ansiedade. Em momento algum, ele atribui aquela crise de ansiedade à situação que ele vive no casamento dele. Porque é difícil identificar, né? Muitas vezes a gente sente que tem alguma coisa nos incomodando e não consegue entender o quê. Por isso que é importante a gente se questionar, né? Isso está incomodando. Por que que isso está me incomodando? De onde vem isso? Quando começou isso? O que eu posso falar para outra pessoa sobre isso, né? Sendo assim, gente, eu proponho a todos os casais aqui hoje que façam um exercício muito importante, sobretudo pensando nesse período de quarentena aí que estamos, né, de pandemia, que a gente está mais próximo dos nossos cônjuges, mais próximo da nossa família como um todo. Voltem ao seu projeto de vida compartilhado. Eu estou falando voltem porque as pessoas que eu estou vendo aqui na minha tela, eu acho que já são casadas há algum tempinho. Mas se você que está me escutando aí for mais jovem, estiver entrando num casamento agora, pense no que você quer. Pense no seu projeto de vida que você quer compartilhar com o seu companheiro. Primeiro, pense individualmente nisso. Depois, o casal se junta, escute o que o outro tem a dizer, sem interrompê-lo, vê o que ele deseja, o que para ele é importante, o que é fundamental, para juntos vocês construírem um caminho que leve ao equilíbrio. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais simples. Por exemplo, a gente tem um casal que a mulher, ela gosta muito de viajar. E no projeto de vida essencial dela, ela coloca que ela acha que para um casamento ser bem-sucedido, umas 3 viagens por ano seriam necessárias, porque para ela é um momento que o casal tem uma maior intimidade, é muito importante, e ela sempre gostou de viajar, então ela quer isso. O marido, por sua vez, não gosta de viajar. Não, realmente eu não gosto, detesto viajar, por mim eu não viajava nunca. Como chegar em um equilíbrio nessa situação? Bom, vamos diminuir de 3 viagens para 1 viagem por ano? Essa 1 viagem, a mulher vai se encarregar de procurar coisas que o marido vai ficar feliz, que traga prazer ao marido também. Ou seja, ela não vai abandonar o que ela acha que é muito importante para o casamento ser bem sucedido, né? Estou dando um exemplo bobo aqui, mas só para ilustrar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela quer que o marido se envolva naquilo, que ele fique feliz também. Então, nessa viagem, ela vai planejar passeios que ela sabe que o marido vai gostar, um restaurante que ela sabe que ele vai gostar da comida, e vai procurar diminuir o desconforto dele com isso. Se, por exemplo, o problema do marido for o avião. Eu não gosto de pegar avião, realmente para mim não dá. Quem sabe a gente não pensa numa viagem de carro? Ou, já que vai ser uma viagem por ano, vamos fazer um investimento e ir para uma classe executiva. Não sei, o importante é que conserve-se o que é essencial para cada um. Entretanto, conservando esse essencial, a gente pense no outro também. A relação é constituída de 2 pessoas. Então, o bem-estar do outro tem que ser muito importante para nós. Pensando ainda neste casal, vamos supor que o marido concorde. Então, chegamos ao equilíbrio, vamos fazer uma viagem por ano. O marido fala, bom, eu gostaria que você participasse dos eventos do meu trabalho, né? Que você nunca vai, você fica insatisfeita. E aí vamos pensar na mesma lógica da viagem, né?
vamos então eleger aí os eventos mais importantes de trabalho que tem no ano, e a esposa ela vai naqueles que são mais importantes. E o marido ele vai se encarregar de tentar atenuar o desconforto que a mulher sente. Se ela sente um desconforto porque ela fica muito deslocada, sozinha, não conhece as pessoas do trabalho, o marido tem que se atentar para dar mais atenção para ela naqueles eventos escolhidos em que ela irá participar. Ou, por exemplo, eu não vou poder dar atenção. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou falar com os meus colegas de trabalho para levar as esposas deles também. E assim a minha esposa vai ficar um pouco mais confortável. Então, vejam que o ponto-chave aqui é chegar em um equilíbrio. É criar esse espaço do diálogo onde cada um pode colocar o que espera, o que é importante, o que é fundamental para ele, e o outro, respeitando o que é fundamental para cada um, abrindo mão de algumas coisas para se ajustar, para a dinâmica do casal ficar harmoniosa, né, ficar bacana, vocês chegam a esse equilíbrio. Nesses exemplos que eu dei, vocês querem ver como não dá certo? O marido fala, então tá bom, então vamos fazer uma viagem por ano, e a mulher faz do jeito dela, ela já sabe que o marido não gosta de acordar cedo, mas ela não tá nem aí, porque foi combinado, afinal de contas, que estão viajando por ela, então ela põe lá no programa da viagem que todo dia vai acordar às 7 horas da manhã. E o marido fala, tá bom, ela não vai em todos os eventos da empresa, vai só em alguns, então nesses alguns também ela vai ter que aguentar. Vou colocar ela nos que são mais importantes, eu sei que são chatos para ela, mas não tem problema. Não é o equilíbrio, né? A gente não chega num ponto em que os dois se sintam minimamente confortáveis na situação. Tem situações que não tem muito jeito mesmo, né? O trabalho por exemplo, o marido trabalha com, vou dar até um exemplo meu marido trabalha com finanças. Eu não entendo nada. Às vezes ele me mostra alguns projetos dele e para mim fica difícil até opinar, porque eu não tenho conhecimento. Mas eu sei que é importante para ele, eu sei que é importante ver, eu sei que é importante falar, olha, ficou legal. Alguma coisa de apresentação a gente entende, né? O conteúdo nem tanto, mas alguma coisinha ali você consegue extrair, né? Você consegue fazer uma força e entender enfim, compartilhar e falar com seu marido, vamos em frente, né? Eu até mencionei aqui também que muitas vezes a gente não sabe o motivo pelo qual a gente está se sentindo desconfortável. Então, às vezes a gente é grosso, né? Eu fui grossa com meu marido ontem, eu volto para minha casa e sinto assim um desconforto. Eu chego em casa e penso, gente, não tá bom assim, nós não estamos felizes. Retorne, se questione, pense, por que você não está feliz com isso? O que necessariamente está te incomodando? Eu sei que é um exercício, às vezes, difícil da gente fazer, mas ele é necessário. Porque a fonte do conflito é justamente quando a gente fica calado, né? Eu queria que fosse assim, mas não é. Mas você já compartilhou isso com seu marido? Não, não compartilhei, porque ele não vai entender, eu prefiro não falar. E aí, gente, o conflito está colocado, né? O conflito está posto. E isso é o que é mais difícil. Essa que é, na minha opinião, o grande desafio dos casais para manterem essa harmonia. E o mesmo, tudo isso que eu falei, o mesmo se aplica na relação da família como um todo. Se a gente for pensar nos nossos filhos, né, pensando agora em filhos maiores, adolescentes, é muito importante entender quais são os sonhos deles, o que eles querem, o que eles almejam, porque a gente vai poder ter uma relação melhor com os nossos filhos quando a gente entender o que passa pela cabeça deles, o que eles mais querem, né? Mas meu filho tem os valores que eu tenho. Sim, ele compartilha dos mesmos valores, mas ele vai escolher, de repente, uma profissão diferente, né? De repente, ele tem um hobby diferente do seu. E é tão bom quando as pessoas que a gente ama se unem àquilo, se interessam pelo que é interessante para nós, né? Então, esse projeto vital do casal, esse projeto de vida juntos, ele, inclusive, ele interfere assim, muito na educação dos filhos. Quando construímos um projeto junto, levando em conta o que é importante para cada um,
fica muito mais fácil pensar na educação dos nossos filhos, pensar no que a gente vai ensinar para eles. E quando eles forem maiores, adultos, entender qual é o projeto deles, né? O que eles querem, como eles querem fazer. Essa é a chave para a harmonia, né? Eu achei interessante que o Rabino comentou antes sobre a alma gêmea, né? Essa lenda que tinha de achar a alma gêmea, e muitas vezes a gente, até no início da relação, né? A gente sente assim, nossa, eu achei minha alma gêmea, eu fico feliz o tempo inteiro aqui com ele. E aí começam a vir as dificuldades, porque não tem jeito, a vida é assim mesmo, e a gente começa a se questionar. Não, mas espera aí, não é alma gêmea? Não, essa pessoa não é certa para mim. E ao invés de questionar essa pessoa não é certa para mim, muito mais fácil a gente conversar com a pessoa e falar, olha, isso está difícil para mim, isso aqui para mim é fundamental e você não está respeitando, talvez por você não saber que é fundamental para mim. Né? Muitas vezes a gente pensa que o outro sabe exatamente o que passa na nossa cabeça. E às vezes a gente pensa assim, nossa, ele está fazendo isso só para me irritar. E não é. Ele está fazendo porque ele não sabe o que está passando pela sua cabeça. Você não compartilhou com ele. Né? Então, isso é muito importante. É tão importante, gente, que quando a gente tem um casal harmônico, uma família que vive em harmonia, a gente vai à casa dessas pessoas, por exemplo, e quando a gente percebe, a gente ficou lá até tempo demais, né? A gente vai embora pensando, nossa, mas que falta de educação. Eu fui para jantar e fiquei até altas horas da noite. O papo rendeu, a gente conversou. E em contrapartida, tem alguns casas que a gente vai, que na hora que a gente vai embora, a gente pensa assim, nossa, eu não estava aguentando mais ficar lá. Tinha alguma coisa ali estranha. E é justamente esses conflitos, isso aparece muito mais do que a gente gostaria que aparecesse, né? Às vezes a gente tem uma questão particular com o nosso marido que a gente não quer expor para os outros, mas fica tão evidente, fica tão claro quando uma outra pessoa é convidada a compartilhar alguma coisa conosco, né? Então, bom, isso era basicamente o que eu queria compartilhar com vocês hoje e deixar essa reflexão desse projeto de vida em comum, do quão importante é o diálogo para que vocês construam uma vida harmônica com os seus cônjuges, com os seus pares, e mais importante ainda, que não existe um tempo certo para isso. Isso tem que ser feito no início do casamento, que senão depois não dá mais certo. Não, isso tem que ser feito a todo momento. O projeto de vida do casal, a gente fala que ele é escrito a lápis. Por que ele é escrito a lápis? Porque a qualquer momento você pode ir lá apagar, mudar alguma coisa, acrescentar alguma outra coisa, né? E esse caminho do amor, né, que eu achei muito interessante que os jovens ainda hoje buscam, né? Eles pensam que eles vão conseguir atingir uma felicidade maior via casamento, nessa via do amor, que é uma via muito bonita. Ela é provável, gente, ela é factível. A gente só tem que aprender a lidar com ela. Como tudo na vida não é perfeito o tempo todo, não é fácil o tempo inteiro, mas tem como a gente lidar, tem como a gente criar esse ambiente mais harmônico, né? Abrindo esse espaço para cada um expor o que quer. E tomando cuidado para esse espaço ser do casal. Eu até mencionei antes da família nuclear, né? Sogras, sogros, enfim, para a gente tomar um certo cuidado, para a gente respeitar o que um e o outro querem. A gente se comparar a outro casal é muito complicado, porque cada casal tem a sua dinâmica familiar, cada casal tem as suas questões, o que é importante para um, o que é importante para outro. Então é muito importante a gente separar isso. E às vezes o que eu vejo, casais com filhos maiores, e às vezes os filhos também interferindo naquela dinâmica. E o casal precisa deixar claro que eles são um casal, né? Que do casamento quem cuida são eles mesmos. Eles que são responsáveis por isso, por respeitar um ao outro, por ouvir um ao outro e por construir esse projeto juntos, tá bom? Eu percebi que vocês ficaram bem quietinhos enquanto eu estava falando aqui, mas eu queria abrir para vocês fazerem perguntas, comentários. Como o Rabino mencionou, vocês podem mandar tanto privado, se não quiserem que eu mencione o nome, eu não menciono,
quanto também para o grupo todo, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigado, Ana. Eu acho que as pessoas não estão falando porque todo mundo está no mudo. Mas, mas eu não sei se vale a pena agora abrir os microfones de todos ou melhor via chat. Ok, vamos abrir os microfones e vamos dar oportunidade às pessoas fazerem perguntas. Cada um pode abrir o seu, mas vamos organizar, sabe? Vamos deixar um por um fazendo a sua pergunta. Cada um pode liberar o seu microfone. Wolf, faça a tua pergunta. Boa noite, Ana. Boa noite. Na verdade, é uma coleção. Uma coleção. Eu entendo realização pessoal, individualismo, egoísmo, entendo tudo isso, mas entendo também que a mulher sempre, a vida dela não foi uma vida de ceder, foi uma vida de abrir mão. E quando você abre mão, você perde a identidade. A mulher era a mulher de alguém. A minha mãe foi a mulher do Carol, ela não era a Helena. Ela passou a ser Helena quando meu pai morreu, certo? Sim. Então, e agora você tem uma mulher que teve outra posição na sociedade e tudo mais, que ela deixou de abrir mão. Ela pode ir no diálogo até ceder, e aí muitas vezes os caminhos ficam ambíguos. Eu sempre sonhei com aquele emprego na Austrália, agora que ele apareceu, não vou, porque você tem um emprego aqui na Bolsa de Valores, estou te dando um exemplo, né? Uhum. Outra coisa, casamento bom é aquele que é feliz para sempre ou foi bom enquanto durou? Bom, vamos lá, Wolf. O que você falou é muito interessante. Inclusive, quando eu estava me preparando para conversar com vocês, eu li um artigo falando sobre a mudança muito recente que a mulher entrou para o mercado de trabalho, né? Antigamente ela não trabalhava, hoje ela entrou para o mercado de trabalho. E uma das coisas que fica escondida no casamento, digamos assim, muitas vezes a mulher tem vergonha de falar, até porque ela acha que está errado, é que, como ela entrou para o mercado de trabalho, ela espera uma divisão mais justa de tarefas, de cuidar da família, junto com o homem. E quando o homem não cumpre esse papel, muitas vezes fala, né? Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer, e na hora H não faz. A mulher acaba guardando aquilo ali, em vez de falar, ela leva para si mesma e fica extremamente sobrecarregada, né? Porque conciliar essas duas coisas é muito difícil. Então, achei interessante o que você falou do papel da mulher, porque realmente é tudo é muito novo, né? A gente pensa, mas tem 100 anos, mas 100 anos foi outro dia, né? Então, é tudo muito novo mesmo, e a mulher, ela se retrai muitas vezes ela pensa que não é o papel dela falar sobre aquilo, né? Ela acha que o homem tem que entender sozinho. Só que ninguém tem bola de cristal. O homem, às vezes, está com a melhor das intenções, mas ele não está entendendo que ele precisa fazer aquilo, né? E o Felizes para Sempre, na verdade, ele é um mito. Não existe o Felizes para Sempre. O Felizes para Sempre é a gente que constrói, né? A vida vai sempre, sempre ter altos e baixos. A gente pode fazer um máximo para tentar que aquele casamento perdure, porque a gente vai encontrar dificuldade em qualquer parceiro que a gente achar. Então, sair de um casamento porque tá difícil, porque relacionamento é difícil, tá bom, se você vai sair desse casamento para não entrar em mais nenhum, ok, mas se você vai sair desse casamento procurando um outro que seja mais fácil, muitas vezes você não vai encontrar, né? É claro que cada casamento é um casamento, pelo amor de Deus, tem vezes que realmente acontecem coisas entre o casal que é difícil mesmo resolver. Agora, na grande maioria das vezes, tendo este diálogo e se colocando mais aberta, né, eu estou falando aberta, mas tanto a mulher quanto o homem, para discutir a relação, para tentar mudar o que está ruim, fica mais fácil, né? Arrumei um trabalho na Austrália, mas agora a mulher tem um emprego na Bolsa. Tá bom, na Austrália não tem Bolsa, né? Quem sabe a gente não consegue chegar a esse equilíbrio. Só se for Louis Vuitton. Lá. Só se for a Louis Vuitton, né? A Bolsa. Quem sabe não pode ser mesmo, né? Enfim, eu acho que é o famoso conversando a gente se entende. Mas para isso, o casal precisa ter a liberdade, ter o espaço para um e outro colocar sua opinião. Que às vezes, inclusive eu fiz questão de trazer um caso clínico que o homem não tinha esse espaço, porque a gente sempre fica pensando que a mulher não tem,
Mas tanto um quanto o outro, às vezes, não tem o espaço ali no casamento para colocar suas aflições, para colocar o que sente, para falar o que para ela é importante, né? Deixa eu usar o Rabino um pouquinho, já usando Claro. um pouco de Torá, né, Rabino? Vamos usar um pouco de Torá. Pelo menos que eu saiba, o get na Torá vem antes do casamento, ou seja, na própria Torá se fala primeiro da separação para depois se falar no casamento. Você não acha que pelo fato de haver a instituição do divórcio alguns anos no Brasil, ficou muito mais fácil casar porque você sabe que você pode separar? Você ouviu, Ana? Eu ouvi, eu ouvi. Desculpa, achei que essa pergunta fosse para o Rabino. Você está O fazendo Rabino para poderia mim desmentir. ou para Ana? É. Ana, É pode verdade ou responder. não, Rabino? O get vem antes, não fala... Sim, 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 sim. Sim. Então, Ana, o que você pode falar sobre isso? Wolf, eu concordo com o que você disse. Inclusive, eu não trouxe aqui na minha fala, mas eu anotei aqui nos meus rascunhos alguns dados sobre divórcio, né? E tem uma pesquisa que fala que 50% das pessoas que se casam, elas já pensam na separação. Elas já se casam pensando, bom, se der errado eu separo, né? Então tem essa tábua de salvação que é o divórcio, que hoje em dia ele não é visto mais, né, como antigamente, né, a minha mãe tem 75 anos. Quando ela se casou com meu pai, que era divorciado, meu avô não queria, porque ele achava um absurdo, ele achava que é isso, você vai casar com um homem divorciado? Então, não tem tanto tempo assim. Desquitado, na época. Desquitado, exatamente. Agora, hoje em dia, como isso se transformou numa normalidade, e que, inclusive, isso é uma marca do nosso individualismo, né? Dessa indústria mesmo do individualismo, das pessoas prezarem mais pelas conquistas pessoais. Então, eu venho na frente de tudo, eu tenho que pensar em mim. A gente sempre lê isso, né? Você vem, capa de revista feminina, pense em você, você vem em primeiro lugar, você sempre. Se você se coloca muito dessa forma, fica muito difícil construir uma relação. Porque para ter uma relação, necessariamente você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Agora, de fato, as pessoas já pensam nisso. Nos Estados Unidos, teve um ano que chegou a 90% o número de casais se divorciando. Ou seja, só 10% daqueles casamentos naquele ano permaneceram. O que é uma loucura a gente pensar, né? Então, isso é fruto realmente da contemporaneidade. E o que você pode dizer em relação a... Antigamente se namorava, se noivava, se casava. Eu não quero afrontar o Rabino absolutamente nada, mas o que você tem a dizer sobre o casamento entre religiosos, onde são jovens que são apresentados e se casam? Olha, eu não sou da religião judaica, então não me sinto muito apta a opinar, né? Mas pensando aqui enquanto teoria, inclusive a teoria psicanalítica que eu sigo, ela é freudiana, e o Freud ele era judeu também, né? Mas enfim, às vezes é bem complicado, porque o casamento, quando a gente escolhe a pessoa que a gente vai casar, já é difícil e foi uma escolha nossa. Então eu imagino que quando a escolha não é nossa, eu me casei, parece que entra um pouco mais nessa tábua de salvação que a gente falou, que é a separação. Bom, eu não escolhi mesmo, né? Foi escolhido por mim, então eu não gostar, eu me incomodar com as coisas me parece mais natural, porque não fui eu que fiz a escolha. Essa é a visão que eu tenho, mas realmente eu não posso opinar muito, porque eu acho que entra numa questão cultural, né? E aí eu acho que a pessoa O índice de separação entre religiosos é pequeno, né, Rabino? Aqui? Não ouvi. Fala de novo. O índice de separação entre religiosos é pequeno, não é? Sim, é pequeno, é mais do que antigamente, é maior do que antigamente, mas continua comparando os outras pessoas não religiosas, sim, muito menor. Quero só dizer em relação, acho complementar um pouco aquilo que a Ana falou, respondendo um pouco aquilo que o Wolf sobre os casamentos religiosos, obviamente não é assunto hoje, mas o casamento, como a Ana falou, é um projeto de vida. Para você fazer um projeto, então você precisa pegar o sócio certo que se identifica e que se alinha ao teu projeto. Então, eu sempre falo que
para os casais jovens que às vezes ensinam antes de casamento, etc. Então, o que acontece? No mundo, vamos dizer, não religioso, né? Eu fui, procurei, gostei, sabe, o amor à primeira vista, uau, é a mulher que vou casar, não sei o quê, mas você nem conhece a pessoa. Como você já decidiu esse amor à primeira vista? Como você já decidiu que essa é a pessoa que vai combinar com os seus valores e assim por diante? E realmente muitas vezes acontece isso, depois que se junta, namora, casa, não sei o quê, o negócio vai para não dá certo, né? Então, mas a verdade é que esse projeto nunca foi construído desde o começo da forma certa e correta. Então, o que acontece com os religiosos? Os religiosos, na verdade, sabem, assim são educados, que existe um certo projeto de vida. Esse projeto de vida, obviamente, entre os religiosos também tem vários valores, não todos têm os mesmos valores, não todos têm, vamos dizer, o mesmo objetivo, tá? É difícil dizer não tem o mesmo objetivo, porque todos têm o objetivo de construir um lar, uma família, de forma geral, mas de forma um pouco mais pessoal, cada um tem o seu projetinho mais específico, que pode se diferenciar entre um casal, entre família e outra. Então, normalmente, quando você procura uma pessoa que você possa casar, você procura não ver somente se ela ou ele é bonito e forte e se tem dinheiro, não sei o quê, se ele se encaixa no teu projeto de vida, se ele ou ela tem os mesmos valores, se tem os mesmos objetivos de vida, que isso também pode entrar no estilo de vida, se for mais simples ou não, mais confortável, e assim por diante, todas aquelas coisas que foram mencionadas anteriormente pela Ana. Essas são coisas que nos encontros entre os religiosos são todos falados. Educação, lar, moradia, viagens, sabe? Que tipo, claro que não se entra em cada detalhe, mas de uma forma geral, você vê o estilo de vida, se é compatível com você ou não, sabe? Se eu sou mais esportivo, você é mais músico, então tá bom, não está dando certo o nosso projeto, então vamos partir para outra, tá? Então, o namoro nem começa, o negócio nem vai. Então, por isso eu acho que isso é justo nos religiosos, sim, dá muito mais certo. Não porque, às vezes, claro que tem também esse valor de não se divorciar, não se separar, porque um casamento não é uma coisa descartável, é uma coisa importante e uma família tem que permanecer unida e assim por diante, mas principalmente é porque quando você casa, você já está com 80%, não sei se posso dizer números, né? Mas, para assim dizer, a maioria das coisas já são alinhadas entre o casal. É claro, tem que construir mais, está claro que vai ter diferenças, mas quando você tem uma boa base, uma boa fundação num prédio, então não vai ser uma torre de Pisa, tá certo? Então você vai poder construir um andar, depois mais um andar, e se der alguma coisa errada, você faz uma reforma e você depois continuar construindo. Mas se desde o começo a fundação não foi certa, não foi bem feita, então vai ser uma torre de Pisa que vai cair e não vai durar. Exatamente. Até queria colocar uma coisa interessante, Wolf, que o que o Rabino estava falando sobre valores e tal. Outro dia eu estava lendo um estudo que foi feito sobre casais que se conheceram pela internet, né? E muita gente critica, fala, nossa, que absurdo, se conheceram pela internet. Mas olha que interessante, nesse estudo falava que na internet, muitas vezes, eles tinham, assim, 20, 30 encontros pela internet, onde ficava mais claro o que cada um gostava, os valores de cada um, às vezes mais claros do que pessoas que se encontram, né, de uma outra forma e se casam de uma forma abrupta, né? Então, me lembrou disso o que o Rabino falou, que até numa situação de internet, às vezes, tendo esta fase do conhecimento maior, do projeto de vida que cada um já tem, já construiu para si, enquanto individual, fica muito mais fácil, né, a gente pensar naquele casal no futuro, no que vai ser daquele casal, porque realmente coincide o que eles querem. Mas uma coisa é fato, os casais estão tendo menos filhos. Sim, sim. Mas aí eu acho que entra muitas coisas, né, junto, inclusive parte financeira, né, para criar os filhos, ou mesmo os casais quererem, hoje em dia eles têm liberdade de falarem, vamos ter menos filhos porque queremos nos dedicar mais a um filho só, ou
queremos nos dedicar mais ao nosso próprio casamento. Isso realmente vem acontecendo mesmo. Tem países que, inclusive, ficam muito preocupados com isso, né? Que a taxa de natalidade só cai. Acho que a Lília quer perguntar alguma coisa. Pode liberar o teu... Eu estou muito feliz a Ana, que eu adoro, e o Rabino, que eu adoro, juntos, assim, me emociona, que são duas pessoas diferentes, estou muito feliz, muito honrada, adoro os dois. Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Outro dia eu li um livro, chama Ensaios do Amor, muito bonito. Então ele começa o livro dizendo assim: todo mundo busca o amor, mas isso não tem nada a ver com felicidade. É verdade isso? É verdade, é uma ilusão. A felicidade, então, ela é uma ilusão. O romantismo, tudo aquilo que a gente carrega, isso é uma ilusão da nossa cabecinha? Olha, a felicidade plena é uma ilusão. A gente não é feliz o tempo inteiro. Não existe isso. É o famoso monitor do hospital. A felicidade plena, talvez a gente atinja quando a gente morra. Mas a felicidade plena, ela não existe. Agora, uma das formas da gente buscar a felicidade na vida é através do amor. Eu acredito muito nisso. Acho que o amor traz uma felicidade maior para o indivíduo, né? Às vezes, não necessariamente no casamento, né? Porque senão a gente tem que pensar que um adolescente que não é casado, ele não é feliz. Mas ele tem o amor ali da família, dos amigos, dos irmãos. E eu acho que o amor é uma fonte de felicidade, né? É uma fonte de amparo. Lembra que eu mencionei que Freud fala que uma das 3 formas maiores de sofrimento que ele considera no ser humano é o relacionamento amoroso, porque pode lançar o indivíduo a uma sensação de abandono. E a sensação de abandono é uma tristeza plena, né? Muitas vezes a causa da depressão, por exemplo. Então, por um outro lado, o amor, ele nos coloca num lugar que é o oposto do abandono, né? A gente se sente acolhido, a gente se sentir amado é muito bom, né? Seja pela nossa família, seja pelo nosso marido. Se sentir amado, para mim, eu vejo como uma grande fonte de felicidade, sim. Agora, pode ser que as pessoas busquem essa felicidade em outros amores, né? No amor da própria família nuclear e tal, e optem por não casar, porque tem muitos que têm esse projeto de vida, de não casar, né? Alguns jovens. Mas o que eu acho interessante é que as pesquisas falam que até o jovem contemporâneo, moderno, ele ainda busca a felicidade no casamento. Ele ainda pensa que, não, eu acho que para eu ser mais feliz, eu serei mais feliz me casando e constituindo uma família. Adorei, obrigada, Nina. Eu que agradeço. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Célia? Não. Eu não estou... Bom, cada um pode abrir seu microfone, quem quiser perguntar. Ana, eu acho que a tua palestra foi tão boa e tão maravilhosa que você já resolveu todas as perguntas e as dúvidas de todos. E pelo visto... Bom, eu espero que... Pelo visto, todos, a partir de hoje, não vai ter mais conflitos. Eu vou fazer uma última pergunta, fazer uma última pergunta. Ana, já pegando carona nessa colocação que o Rabino fez, eu queria te fazer uma pergunta. Ainda existe uma resistência por parte dos casais de fazer terapia de casal? Porque muitas vezes a pessoa vai na psicóloga, então a mulher vai na psicóloga, o marido fala, você está com problema, vai na psicóloga, o marido vai na psicóloga dele. Mas ainda eu sinto, existe uma resistência a levar para um profissional, às vezes, para ajudar nessas questões, não? Sim, ainda existe. Assim como existe ainda um preconceito, né, com psicólogo, eu não tenho que ir em psicólogo porque eu não sou louco, existe sim um preconceito. Muitos casais pensam, não preciso de uma terceira pessoa para me ajudar, né? Vamos resolver o problema nós dois aqui. É um sinal de fraqueza procurar uma terceira pessoa. Então, infelizmente, ainda existe esse mito, sim. E você vê, esse caso clínico que eu dei o exemplo, em momento algum ele atribui ao casamento, né? Ele procura por um outro sintoma, e não pelo casamento que vai mal. Então,
Infelizmente, ainda existe uma resistência, sim. E também, infelizmente, muitas vezes, quando o casal decide procurar, eu vou procurar um psicólogo. Às vezes, eles não se identificam com a pessoa que vai atendê-los, né? Eles não gostam muito do psicólogo, não gostam muito da abordagem, e aí falam, isso não funciona. Fui em um, não gostei, não vou mais. Né? Então, acontece. Infelizmente, ainda existe, sim, isso, o que é uma pena, porque toda e qualquer ajuda que a gente procura para melhorar o nosso casamento, ela é legítima e ela é bem-vinda, né? Se a gente está com uma dificuldade de dialogar, por que não procurar uma pessoa que pode nos ajudar a fazer isso de uma forma mais imparcial, né? Se a gente procura um amigo da família, a sogra, o filho, não é imparcial, né? A gente vai no rabino, Aninha. Quando a gente tem um problema, né, Rav? Quando um casal tem problema, está aumentando. A gente vai no rabino. Você tem rabinos, né, Rav? Que os casais estão procurando mais. Normalmente vai no rabino quando já não tem mais jeito, quando já o psicólogo não consegue terapeuta ir porque também é de graça, né? Então, aí o rabino é o melhor alvo. Salvador da pátria. Mas às vezes realmente já chega num estado que às vezes não tem muito o que fazer. Eu queria só... Se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria só complementar e terminar que os nossos sábios dizem em que consistiu a libertação do povo judeu do Egito. Né? O povo judeu ficou escravizado há muito tempo, etc. E nós sabemos que Deus fez um milagre e de um dia para o outro saíram do Egito. E Egito, a festa que nós celebramos é Pesach, Páscoa. Em hebraico, Pesach dizem os livros que você pode dividi-la em duas palavras. Pesach. Pe quer dizer boca, Sach, conversar. Ou seja, em que consistiu a verdadeira libertação do povo judeu do Egito? Não foi apenas na sua saída física do Egito. Foi na possibilidade de poder conversar. Por quê? Porque no Egito, como escravo, você não tem direitos para dar opinião, para falar, para dizer, para perguntar, etc. Você só cumpre ordens. Assim também, talvez resumindo aquilo que a Ana falou nessa palestra, o que é mais importante é a conversa. Quando o casal sabe conversar, então dá para resolver qualquer tipo de problema. Quando não sabe conversar, então qualquer coisa boba também já se torna um grande problema. Eu quero só finalizar com aquilo que o Maimônides diz, que tem 2 itens, junto com o item da fala, da conversa, que são necessárias, e tendo isso, você tem a fórmula para ter um bom casamento. Quando tem amor e respeito entre o casal e uma boa conversa, então, com isso, nós podemos superar todos os desafios da vida. Todos nós vamos ter desafios, todos nós temos altos e baixos. Aquele que sonha que alma gêmea é só coisas positivas e não tem desafios, e não tem momentos um pouco mais chatos, vamos dizer assim, então ele não está vivendo na realidade. Assim como não tem como viver na felicidade plena, então também é uma ilusão. Pelo contrário, na verdade, Deus manda às vezes desafios, porque superando esses desafios, então você consegue depois construir um elo, uma ligação mais forte, mais firme, mais íntima, mais poderosa com o cônjuge, com o casal. Quero agradecer a Ana pelo tempo e pela palestra maravilhosa. E, obviamente, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Falar que todos já têm uma psicóloga para qualquer coisa. Não procurem um rabino, procurem a psicóloga, que ela é ótima, é muito melhor do que o rabino. E o rabino é bom para fazer casamentos e enterro. As outras coisas é melhor a psicóloga resolver. E que possamos, se Deus quiser, no futuro, novamente, poder fazer mais palestras juntos e, se Deus quiser, compartilhar momentos positivos, se Deus quiser. Com certeza. Eu vou adorar, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Ana.